Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos para a terceira parte do livro Obras Póstumas. Apenas relembrando, nosso programa inicia-se com palestras curtas sobre situações em nossas vidas e como é que o Espiritismo responde a isso. E depois passamos a fazer um estudo resumido de obras dentro do contexto espírita. Começamos com o trabalho de Joana, depois passamos às obras de André Luiz e agora estamos trabalhando as obras de Allan Kardec, seja a codificação. Lembrando sempre que nosso objetivo aqui é apenas relembrar um pouquinho dos livros para aqueles que já o leram e aguçar a vontade de algumas pessoas a ler um determinado livro espírita. Então, hoje nós estamos tratando Obras Póstumas, um livro espetacular. Eu li uma vez só Obras Póstumas. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a gente teve a oportunidade de ler outras vezes, mas Obras Póstumas foi uma vez só. E me surpreendi agora para fazer o estudo, quando eu tive que fazer uma releitura, quanta coisa, mas quanta coisa importante tem esse livro. Esse livro não foi escrito por Kardec, esse livro ele foi um trabalho de recompilação feito pelo pessoal quando Kardec desencarnou. Então tem resumo da biografia de Kardec, tem um resumo da doutrina espírita. Então o livro tem a biografia de Kardec, um pronunciamento de Flamir Flammarion junto ao túmulo, falando sobre o que foi Kardec, a sua obra, e no fim ele diz, até a vista, meu caro Kardec. Ele não diz adeus, não, até a vista, porque logo nós vamos nos reencontrar. Que isso é o mandamento maior, esse é o ponto alto da doutrina espírita, é a sobrevivência da alma. Tudo vem, tudo na doutrina, todos os ensinamentos da doutrina espírita acontecem partindo do princípio de que a vida não tem fim, que nós mudamos de campo vibracional, saímos de uma vibração densa, que é a matéria, e vamos para uma outra vibração. E vamos para lá igualzinho a gente era aqui. Ninguém vai desencarnar e virar santo, ninguém vai desencarnar e ficar nada disso. Nós vamos continuar sendo igualzinho nós somos. E vamos, por outro lado da vida, para locais que estão sintonizados com a nossa forma de enxergar a vida e de viver a vida. Por quê? Lá não tem matéria. Bom, mas esse é um outro assunto. O livro é dividido em duas partes, né? Na primeira duas partes, o livro. Agora, nós dividimos o livro em nossos programas em várias partes. Na primeira parte, nós falamos sobre profissão de fé, ou seja, Deus, alma, criação, manifestação dos espíritos. Trabalhou-se um pouquinho o contexto da mediunidade. No segundo, nós entramos numa parte a segunda vista, sonambulismo, como é que o Espiritismo enxerga essa possibilidade que algumas pessoas têm de perceber algo que à distância, ter essa capacidade de se deslocar. Nos dias de hoje isso não é muito comum, mas houve uma época na Europa que foi muito comum, muito, para despertar. Mas, infelizmente, o povo europeu ainda não despertou para a realidade espírita. Estão muito preocupados com o dia a dia, com o mundo físico à sua volta. Dia virá que eles vão ter que acordar. Parece-me que no Extremo Oriente existe uma grande parcela que tem essa vivência da continuidade da vida. Na América do Norte, muito pouco. Também teve uma explosão de espiritualidade lá. E o Brasil está tendo a chance de acordar para a realidade espiritual. Sem dúvida é o país mais espírita do mundo, como também o mais católico, o mais protestante. Mas o que importa nesse nosso bate-papo é que esses ensinamentos que estão aqui nesse livro é quase um resumo da doutrina espírita. É incrível, é muito bom esse livro. Muito bem. Nesse segundo programa, nós falamos da teoria da beleza, a música celeste, a música espírita. Pois é, porque veja o que acontece. Esse livro pega alguns temas muito sensíveis,
E aí, hoje, nas mídias sociais, as pessoas estão se degladiando, né? Ai, que o Chico fez erros, o Chico Xavier cometeu erros. Tem gente falando essas coisas sem sentido. Ah, não, mas o Divaldo, não sei o que... Ai, meu Deus, se as pessoas se preocupassem em mudar a sua vida, se as pessoas se preocupassem em fazer 10% do que esses seres fizeram pelo planeta Terra, ainda vai lá. Mas se eles fizessem 10% do que essas pessoas fizeram, nós precisamos entender que o momento é de reflexão para dentro de nós. Entendemos o que nós somos e o que nós temos que mudar dentro de nós. O comportamento, atitudes, a forma de enxergar a vida, a forma de falar, a forma de pensar. Isso é muito difícil. Quantas vezes eu me pego com pensamentos destrutivos? Palavras que não somam nada. Nós temos que mudar isso. Chico, Divaldo, o Nunes Maia, Nossa Senhora, nós temos centenas de nomes maravilhosos que eu vou ficar falando aqui, Eurípides Barçanufo, quantos nomes, Dr. Bezerra, quantos nomes de espíritos maravilhosos que deram a sua parte. Eles erraram. E daí? E nós erramos? Nós somos certos? Não, então quem somos nós para corrigir o outro? Quando a gente aponta um erro de alguém, tem 3 dedos apontando para o nosso. Bom, mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos tratar uma outra parte do livro que fala sobre as 5 alternativas da humanidade. A humanidade tem uma primeira alternativa que é a doutrina materialista. A doutrina materialista, aquela que a vida é essa daqui, morreu, acabou tudo. Muita gente acredita nisso, ou quer acreditar, para que não tenha que ter dor de cabeça com relação a esse negócio de continuidade da vida. Então se engana. Muitas pessoas procuram se enganar, dizendo, não tem continuidade, não, a vida é essa aqui, acabou. Não é. Pode esquecer que não é. A outra é a deísta independente. Deísta independente, é aquela que acredita em Deus, mas entende que a vida, ela começa, Deus criou as leis e Deus sai fora do contexto. E a gente vive em cima dessas leis e morreu história. Não existe uma providência divina. Há quem acredite nisso. Há quem acredite numa deísta providencialista, ou seja, Deus cria tudo, sai fora, e há uma pequena atuação de Deus perante a vida. Há os dogmáticos, aqueles que entendem que até sobrevive alguma coisa depois da morte, mas está condenado ao céu ou ao inferno. Ou você cometeu erros e você vai eternamente sofrer, o que não faz sentido. Se Deus é amor, pensa bem, Deus te levou para o inferno, mas Ele te ama. Como? Não faz sentido. Mas há milhões e milhões e milhões e milhões de criaturas no mundo. Tem 8 bilhões de habitantes. Há milhões, centenas de milhões de pessoas que acreditam nisso. Que é a ideia dogmática. Então eu tenho que fazer o bem. Mas não é que você tem que fazer... A pessoa não pensa em fazer o bem porque ela quer fazer o bem. Porque ela olha o outro e fala, puxa, eu amo, eu vou ajudar. Não, eu vou fazer o bem porque senão eu vou para o inferno. Ou seja, é uma negociação com Deus. Deus, eu vou fazer o bem, tá? Só que eu não vou para o inferno. Não tem o menor sentido isso. Não é lógico, é uma coisa infantil. Bom, e aí nós temos a ideia espiritualista. É que a vida segue, desencarnamos, continuando sendo nós, numa outra vibração, num outro universo, e num dado momento nós temos a oportunidade de voltar para essa vida e começar de novo, aprender com aquilo que, na verdade, usar aquilo que a gente já aprendeu, de uma forma às vezes até aprender novas coisas, resgatar um passado que
teve problema. Isso aí é uma coisa que não é muito... como? Eu vou pagar o que eu já fiz? Como se eu não sei o que eu fiz? É bom que você não saiba mesmo. Porque se você souber, talvez você não fique do lado do seu filho, da sua filha, que foi na outra vida um inimigo seu. Você não vai ficar do lado da sua esposa e outras pessoas queridas, por quê? A coisa é complicada. Porque a gente vai ter uma visão totalmente deturpada de tudo. Depois, agora vem uma coisa muito importante também, chama-se a morte espiritual. Existe a morte física. Eu vivo, desencarno, entro de novo, desencarno, vivo de novo, desencarno, e nós vamos seguindo o ciclo. Há um grupo de espiritualistas, espiritualista, que acredita na morte espiritual. Será que ela existe? Não existe? Eu não acredito na morte espiritual, mas vamos lá. O que é a morte espiritual? É aquele espírito que não conseguiu evoluir de jeito nenhum, ele só fez coisas erradas, e o espírito dele é, vou usar uma palavra bem bruta, mas destruído. Ele deixa de existir aquele espírito para iniciar tudo de novo. Então, é uma ideia. Será que é verdade? Não sei. Eu particularmente, mas o Kardec põe isso para questionamento. A morte, essa chama-se segunda morte. Né? A primeira morte é essa que nós vamos tendo, já tivemos muitas, vamos continuar tendo. Nasce, morre, nasce, morre. Bom, na verdade a gente morre todo dia, né? Quando a gente vai dormir, a gente morre durante algumas horas e depois volta, né? O corpo está funcionando, a gente volta. Mas há aquela morte que a gente não volta mais. E vamos para o outro mundo, o mundo dos espíritos. E aquele que vai para o mundo dos espíritos atingiu um patamar tão ruim, que não tem mais condições de reencarnar. Não tem. Ele perdeu toda a forma humana, ele perdeu todas as características humanas, ele está abaixo de um animal primitivo, vamos dizer assim. E aí? Então ele é morto, espiritualmente falando. Ele deixa de existir. Nós entendemos aí um posicionamento meu, pelo que eu estudo a doutrina espírita, mesmo essas criaturas, elas vão continuar nesse sofrimento e vão aos poucos se depurando. O que significa aos poucos? Significa que elas vão virar milhares de anos. Há espíritos que estão há milhares de anos, vamos dizer assim, em regiões umbralinas. Ou seja, para ele está no inferno, né? Mas aos poucos ele vai, até que ele vai chegar um momento que ele vai ter condições de reencarnar num planeta extremamente primitivo, de um jeito extremamente primitivo, e aí vai começando devagarzinho, através de milênios e milênios e milênios e milênios, se recuperar. Pois disse Jesus, nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar. Então eu acredito piamente nisso, mas tá aí, é um ponto a ser discutido. Aí tem um outro ponto chamado questões e problemas. Questões e problemas. Ali é feita uma série de questões no livro, da vida, do dia a dia, e as respostas que os espíritos dão. Uma coisa que é interessante nesse livro, precisa deixar claro, ele tem muita comunicação espiritual. Cada assunto desse que nós estamos falando aqui na primeira parte, na segunda parte aqui, hoje na terceira parte, está carregada de comunicação. Em cima do contexto da morte espiritual, e tem aqui uma mensagem de um espírito dizendo, aí tem a mensagem do espírito. Com relação à música celeste, tem um espírito que manda uma mensagem e fala, tá a mensagem do espírito falando sobre músicas, e assim por diante. Tá? Então, sempre nós vamos ter nesse livro, sempre mensagens, comunicações que foram... E essas comunicações todas Kardec recebeu? Não. Kardec teve muitas, centenas e centenas de comunicações que aconteceu em vários pontos da Europa e as pessoas mandavam para o Kardec. E o Kardec foi olhando, não, mas essa comunicação aqui ela é falha, não tem, joga fora. Essa comunicação me parece boa, deixa aqui. Opa, essa comunicação tá extremamente irracional, deixa aqui. Vamos usá-la. E assim ele foi. Essa comunicação é totalmente furada, tá tudo errado. Mas deixa aqui que eu vou pôr no livro para mostrar o que é uma comunicação falsa.
É um trabalho árduo que ele teve. Vida futura. É um capítulo que ele vai falar sobre justamente o ato de nós continuarmos a vida. Aí ele vai fazer um resumo do contexto de que nós vamos evoluindo, reencarnando e evoluindo. Vai chegar uma hora que a gente não precisa mais reencarnar. Deixaremos de ser, nas palavras dos espíritos, espíritos errantes, espíritos que erram. Eu erro, nós erramos, que todos nós aqui erramos. Eu não conheço ninguém que não erra. Mas e daí? Para mim não me importa. Me importa que eu preciso acertar. Eu preciso amar, eu preciso aprender a amar. Se eu vou ter algum resultado legal no mundo espiritual, não importa. Eu preciso amar, eu preciso aprender a amar aquela pessoa. Aquela pessoa não gosta de mim, mas eu vou, se eu puder ajudá-la, eu vou ajudar. Por quê? Você está esperando? Não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que ajudar, eu tenho que aprender. Dentro de mim tem que ter um sentimento de gratidão, de amor, de vontade de trabalhar, vontade de estudar, vontade de aprender, e vontade de fazer o bem, ajudar aquele que precisa. Ponto. Sabe o que significa isso? Você construiu o céu dentro de você. Sabe aquele céu que você está buscando? Não existe. Como não existe? Não existe céu nem inferno. A partir do momento que você tem toda essa vivência, toda essa consciência de vida, você está dentro de você no céu. Pronto, acabou. A hora que desencarnar, você está no céu. Não tem nenhum agente externo que vai fazer alguma coisa por você. É você que tem que fazer. Os espíritos ajudam, me ajudam, mas eles deixam por minha conta tomar as decisões. Os espíritos nos intuem, nos dão conselhos, mas é nós que temos que trabalhar, nós que temos que fazer. E é isso que esse nosso capítulo de hoje, o recado do capítulo de hoje, quando ele vai falar aqui sobre as alternativas da humanidade, alternativa da humanidade, morte espiritual, vida futura, isso tudo está enraizado, na verdade o livro inteiro, a obra toda, o espiritismo todo está enraizado dentro dos ensinos do Cristo. Está tudo enraizado dentro da nossa forma de enxergar a vida. E vamos tentar fazer o melhor de nós. Vamos lutar para fazer o melhor de nós. E a resposta, ela é automática, vocês vão ver. Ela é automática. É isso aí, pessoal. E ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. E que Jesus nos abençoe e fiquemos todos na paz do Divino Mestre.